Olha só, a gente vai trazer agora informações para você do seguinte: nos últimos anos tem aumentado o número de casos de linchamento e justiçamento, que é quando a população se revolta com um criminoso e decide fazer justiça com as próprias mãos. Aqui em Maceió, em janeiro deste ano, um homem foi morto por populares por ser suspeito de estuprar a própria filha de apenas 5 anos. Isso foi no bairro do Rio Novo. Na última segunda-feira, um homem suspeito de furto se escondeu no alto de uma montanha-russa, lá em Arapiraca, para fugir de populares, que também queriam fazer justiça com as próprias mãos. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da OAB, de janeiro a agosto do ano passado, 68 casos de justiçamento foram registrados pela entidade. E desses casos, 16 terminaram em morte. É o maior número de óbitos desde 2014. Mas por mais que seja revoltante, que seja o crime aí do suspeito, fazer justiça com as próprias mãos também é crime e pode ser punido também. Quem comete pode ser punido. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Matheus Marques. Ele é advogado criminalista e nos explica sobre essa situação também aí da justiça com as próprias mãos. Matheus, boa noite, bem-vindo ao Cidade. Claro que alguns casos chamam mais atenção, revoltam mais a população, principalmente casos envolvendo crianças, né? Mas é importante frisar que a justiça deve ser feita pela justiça, né? O justiçamento é um crime também, não é? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores do programa Cidade Alerta, da TV Pajuçara. Né? Hoje a gente tem um tema que, infelizmente, é bastante corriqueiro na nossa sociedade, que é a questão do linchamento, que, como você bem colocou, geralmente ocorre após a prática, ou a suposta prática, de um crime bárbaro. Não raras vezes esse crime bárbaro é o crime de estupro de vulnerável, que gera bastante repugnância, né, para a sociedade, para os familiares, vizinhos, etc. Só que a gente tem que ter cuidado, pois no Brasil, quem tem a função de dizer o direito e de poder punir todo e qualquer cidadão é o Estado através do Poder Judiciário, após uma investigação. Contudo, ao praticar esses atos de linchamento, os populares que estiverem, né, praticando esses atos poderão sim ser punidos pelos atos que praticarem, seja uma lesão corporal, leve, grave, gravíssima, ou até mesmo um homicídio, a depender do caso. A gente está vendo algumas imagens desses casos que eu tinha citado, né? Primeiro o caso desse homem, né, de 56 anos, que foi morto por populares, e outro caso, nesse outro que a gente está vendo a imagem aí, é de um homem que fugiu para o alto de uma montanha-russa, isso foi em Arapiraca, com medo de ser morto por populares. Ali havia uma suspeita de que ele cometia crimes, enfim, na região. E reforço exatamente o que eu tinha perguntado a você, Matheus. Por mais que a gente diga, né, que a gente entenda essa revolta da população, a gente tem que entender que também é crime. E eu queria que você explicasse a diferença que está na tela aí, ó. Linchamento e justiçamento, né? Linchamento, que seria a execução sumária de criminosos pela multidão, e justiçamento, que seria o ato ou efeito de justiçar, de punir com morte ou castigo físico severo. Qual é a diferença? São crimes semelhantes e também têm a mesma gravidade no Código Penal? Existem, sim, os conceitos, né, dessas duas palavras, mas o fato é que o cidadão não vai cometer o crime de lixamento propriamente dito ou de justiçamento. O crime que ele vai praticar é o resultado que ele produzir, é a conduta que ele tiver. Então, por exemplo, se a conduta foi de lesionar e aquele cidadão, por exemplo, ficou com uma debilidade permanente, ele vai responder pelo crime de lesão corporal grave. Se aquele cidadão, após a lesão corporal, venha a falecer, sendo que a intenção a priori não seria de matar, ele vai responder por lesão corporal seguida de morte. E, em último caso, se a intenção de fato era matar, a pessoa vai sim responder pelo crime do artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio. E é importante a gente frisar aqui que a gente, trazendo o assunto aqui, a gente não quer dizer que o suspeito que cometeu aquele outro crime é inocente ou não deve ser punido. Não é isso. Mas quem deve punir é a justiça. Então, assim, se aconteceu o crime, se o crime aconteceu, pior que seja,
É preciso chamar a polícia para que aquele cidadão vá preso, né, e possa realmente ser julgado com os parâmetros da justiça brasileira, né, não com as próprias mãos, para que você não se suje de sangue também desse criminoso, não é isso, doutor? Exatamente. A gente sabe que parte da sociedade tem certo descrédito, né, pelos órgãos responsáveis pela persecução penal. Muitas vezes a sociedade, e sobretudo após um crime bárbaro, quer ver uma justiça imediata, né? Não tem aquela paciência de chamar a polícia para que haja uma investigação, para que posteriormente haja o oferecimento de uma ação penal pelo Ministério Público, para ao final uma condenação e aí sim o cumprimento de uma pena. A população, infelizmente, muitas vezes não tem essa paciência e no calor da emoção acaba agindo por impulso e cometendo outros crimes. Então, um crime não justifica o cometimento de outros crimes, né? Não pode haver uma justiça com as próprias mãos. A sociedade deve sim acreditar nos órgãos de persecução penal, procurar a polícia, seja militar, a polícia civil, e acreditar que vai haver uma investigação e, ao final dessa investigação, vai sim haver uma punição daquele que eventualmente tenha praticado o crime. Perfeito. Doutor, só para a gente terminar, é importante também frisar outra coisa. No caso do justiçamento, do linchamento, por mais que não seja só uma pessoa que esteja ali fazendo a justiça com as próprias mãos, caso sejam identificadas, né, todas as pessoas serão responsabilizadas, né? Não é porque alguém começou e, não fui eu que comecei a linchar, enfim, fazer o justiçamento, eu não vou ser punido, eu vou ter uma pena menor. Se participou, né, e for comprovado, pode ser punido da mesma forma, independente da quantidade de pessoas que estejam realizando esse ato, não é? Sim, com certeza. Cada um vai ser punido na medida de sua culpabilidade. Então, por exemplo, se uma pessoa deu um murro e desferiu um murro contra uma pessoa e isso causou uma lesão corporal leve, ela vai responder pela lesão corporal leve, entendeu? Mas se outra pessoa chega e fere outra pessoa com uma faca, essa pessoa vem a falecer, essa pessoa vai responder pelo homicídio, entendeu? Cada um na medida de sua culpabilidade. Sendo identificado, obviamente. O ideal é justamente deixar, né, acreditar realmente na justiça, chamar exatamente a autoridade policial para que aquela pessoa, aquele suspeito possa realmente, né, ser encaminhado e ter o processo legal. Por mais que a gente possa achar que demore, que seja injusto em alguns casos, mas é a justiça. A gente não pode viver numa sociedade olho por olho, dente por dente, como existia na época medieval, né? Obrigado, doutor. Nada, boa noite e um ótimo final do programa para vocês. Obrigado.